Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer algumas reflexões, dicas e também um caminho para você entender melhor a leitura dos grandes clássicos da literatura. Já quero te adiantar que no final desse vídeo aqui eu tenho uma proposta para te fazer, mas eu também quero te trazer dicas que são práticas, que você pode aplicar em qualquer leitura e que, de certa forma, vai te dar uma luz melhor na hora de ler esses grandes livros, porque eu sei que os grandes clássicos às vezes nos assustam, às vezes nós começamos a ler um livro desses e desistimos no meio do caminho, ou sentimos medo daquilo que estamos aprendendo, nos sentimos perdidos muitas vezes. Então eu queria trazer, de certa forma, uma ideia do que você pode fazer, do que você pode pesquisar e quais são as ferramentas que podem te ajudar nesse entendimento, nessa compreensão dos clássicos da literatura. Eu acho que antes de mais nada, antes de qualquer discussão, a gente sempre precisa trazer uma definição, um conceito do qual a gente pode tirar algumas conclusões, né? E, enfim, podemos explorar o assunto. E quando a gente fala em clássico da literatura, tem um livrinho com um texto sensacional sobre os clássicos da literatura, que é esse aqui, Porque Ler os Clássicos, do Ítalo Calvino. E uma das coisas que eu mais gosto da definição aqui do Calvino é que ele coloca que os clássicos são aqueles livros feitos para serem lidos e relidos. Então você ouve muito mais as pessoas falando estou relendo esse determinado clássico do que estou lendo pela primeira vez esse clássico. Por quê? E aqui eu acho que está o ponto central e que eu defendo muito sempre nos meus vídeos, é que você não vai entender tudo e você não precisa ter medo de não pegar todas as referências, de entender tudo que um livro está tentando te passar na primeira leitura. Porque o grande clássico justamente tem esse objetivo de falar sobre temas universais e de passar anos e anos discutindo esses temas e trazendo para as pessoas reflexões acerca desses temas. Então, você não vai entender tudo, eu não vou entender tudo, ninguém vai pegar um livro, sei lá, como Os Demônios, como uma peça de Shakespeare, como Paraíso Perdido, Os Lusíadas, e vai entender todas as referências e tudo que aquele livro está te passando na primeira leitura. Não teria graça se assim fosse, porque a ideia é justamente que você leve esse livro para a vida e que esse livro também cresça junto com você, dentro de você, de acordo com a evolução tanto da sua vida como também das suas leituras. Então, quando a gente entende que o clássico necessariamente ele vai passar o resto da nossa vida nos ensinando, a gente perde um pouco aquele medo de não ter tempo para ler tudo na nossa vida, ou de não entender as coisas, de não pegar as referências, não pegar as outras obras que estão ali dentro. Vale dizer também que uma coisa muito legal que eu aprendi aqui com o Northrop Frye, nesse livro A Imaginação Educada, que eu também queria trazer de referência nesse vídeo, é que toda grande obra traz consigo a história cultural do mundo, daquele povo, daquela civilização, mas também de todo mundo. Todas as referências que aquele autor teve no passado, tudo que ele precisou aprender para escrever aquela obra, tudo está nessa obra também. Então, é uma eterna aprendizagem que a gente tem com essas grandes obras clássicas. Não é à toa que esses livros são estudados, tem teses, tem artigos, tem TCC, tem tudo sobre essas grandes obras e durante anos e anos, eras, milênios, enfim, o mundo todo sempre esteve de olho, sempre esteve estudando essas grandes obras por algum motivo. Então não é você, hoje, no século XXI, que vai entender tudo e tirando essa preocupação da gente, eu acho que a leitura fica muito mais leve. Eu sempre vou defender que a leitura, acima de tudo, tem que ser um aprendizado leve, um aprendizado tranquilo, gostoso de se fazer. Porque não é algo que a gente está fazendo aqui para o estudo acadêmico, ou enfim, para ter um título. Nós estamos aqui lendo literatura para aprender sobre a vida. Então, para aprender dessa forma, você precisa também ter prazer naquilo que está fazendo. Então, eu defendo muito que os livros e a leitura também sejam um prazer na sua vida, um hobby na sua vida. É claro que muitos livros serão estudados, nós leremos, sei lá, filosofia, ciência política, nem sempre é legal, nem sempre é gostoso ler esses livros, né? Mas o fato de você estar buscando aquele conhecimento tem que ser também algo prazeroso, algo que você entende como um engrandecimento da sua alma. E aí, algumas dicas mais práticas aqui para você
ler os livros, eu entendo que é totalmente plausível, totalmente possível que você comece a leitura de um clássico simplesmente abrindo e lendo, né? Pegando o livro e começando a ler. Essa é a forma básica, essa é a dica básica, mas eu entendo também, e eu acho que trago muito também do ensinamento desse livro aqui que eu já mencionei, A Imaginação Educada. Eu entendo que nem todo mundo tem uma base boa. Nem todo mundo teve aulas de literatura no ensino médio, no ensino fundamental, que puderam criar uma base. E aqui nesse livro, o Fry vai defender muito que para que você entenda, por exemplo, uma poesia moderna, ou para que você escreva alguma coisa, você precisa entender a base de tudo. A base de tudo que vai desde Bíblia, vai desde mitologia grega, desde mitologia romana, enfim, as bases estão no início, né? Eu acho que esse é um caminho meio óbvio, uma ideia meio óbvia, mas em qualquer matéria a gente estuda a linha do tempo, a linha cronológica daquilo que é construído. Então, na literatura, a gente também precisa entender as coisas como uma ordem, como uma sequência cronológica. É isso que eu defendo também. Por isso que eu acho que ter uma base sobre escolas literárias, sobre gêneros literários, né, é essencial para que a gente entre nessas obras sabendo qual que é o território que nós estamos pisando. Então não adianta a gente, por exemplo, entrar num livro como Antígona, de Sófocles, que é uma peça de teatro grego, uma peça da antiguidade clássica, e achar que aquilo ali vai ser um texto narrativo, um romance como qualquer outro. Não adianta a gente pegar os Lusíadas achando que a gente vai ler simplesmente um poema de uma forma lírica, em que simplesmente o que importa é o que o poeta está tentando nos passar, porque existe todo um contexto que é muito referente ao gênero épico, né, ao poema épico, que a gente precisa entender antes de ler um livro como esse. E eu realmente entendo que não só as nossas bases escolares não são lá muito boas, né, quando a gente fala em educação brasileira, eu nem tenho um grande repertório em relação a isso, eu não tenho experiência como professora, nem nada do tipo, mas eu acho que ninguém nega hoje que a situação da nossa educação é bastante complicada, mas mesmo quem teve essa oportunidade, nem sempre nós, enquanto adolescentes, pré-adolescentes, crianças, estávamos prestando atenção e achávamos que aquilo ia ser aplicável para a nossa vida, né? Então eu acho que ter essa base é muito importante. Entender quais são os gêneros lírico, dramático e épico barra narrativo, que é daí que surge o romance, como o romance moderno depois evoluiu e acabou sendo a forma mais popular de escrita e o que a gente mais tem hoje, o que a gente mais lê hoje, sem dúvida, é o romance. Romance enquanto gênero, né? Enquanto obra narrativa e não como um romance romântico. Entender o que é subgênero literário, como que desse romance surgem vários outros aspectos interessantes, romance psicológico, romance de suspense, romance de mistério, romance de formação, enfim, tudo isso também é um desdobramento da história, né? Então, para mim, é muito indissociável que você estude a evolução da literatura e você entenda os grandes clássicos com essa visão histórica, com a visão da linha do tempo de tudo que surgiu na história da literatura e na história mundial também. Eu sempre falo por aqui, é uma coisa que muito me perguntam também, que eu gosto de estudar história por meio da literatura. Então, para mim, é algo muito prazeroso quando eu pego um grande livro clássico e eu começo a perceber as referências do contexto histórico da época. Eu começo a estudar a história daquela época, eu identifico os principais acontecimentos históricos também que estão sendo narrados. Por isso também eu gosto muito de romance histórico, né? Romance do século XIX, que sempre traz essa carga de história para a obra. Então, na minha opinião, isso tem uma importância bem grande. Outra coisa que eu gosto muito de mencionar, eu gosto muito de trazer aqui para o canal também, é a questão de edições e traduções, porque eu acho que quando a gente pega uma edição que não foi muito bem cuidada, ou uma tradução indireta, uma tradução que muda muito a forma com que o autor escrevia, a gente não está tendo um contato genuíno com aquele livro, e é muito mais provável que a gente desista dessa jornada, porque necessariamente a gente precisa do objeto, a gente precisa dessa ideia palpável do livro como um objeto que nós vamos utilizar para esse estudo, para essa pesquisa ou para esse divertimento que seja, né? Mas com essa ideia necessariamente de que esse objeto também precisa ser bem feito. Então eu acho que sim, existe essa ideia, essa questão, e foi algo que
Eu lembro que no início da minha jornada enquanto leitora, quando eu comecei a comprar livros, pesquisar livros, eu ficava um pouco perdida também. Eu não sabia entender bem os critérios que eu deveria levar em conta na hora de escolher uma boa edição. E aí vem toda aquela ideia de que já teve muito livro que passou na minha estante, que foi para sebo, que foi para outras pessoas, porque também é uma construção, né? Construir a biblioteca é algo sempre muito móvel, a nossa biblioteca é algo muito vivo sempre. Agora, uma dica muito importante, eu acho algo essencial na hora de fazer a leitura de um livro e de fato entender aquele livro, é a leitura ativa. O que é a leitura ativa? É basicamente você utilizar algum método em que você converse com aquele livro. Então você pode, sei lá, anotar com lápis, anotar com caneta, você pode usar marca-texto, você pode usar post-it, você pode usar um caderno para anotar mesmo as suas experiências. Eu sei que muita gente não gosta de fazer isso, tem receio, não entende o que precisa anotar, e a ideia não é existir uma regra, a ideia não é que você precise anotar alguma coisa. A ideia é que você construa a sua conversa com o livro. E eu acho que a partir do momento que a gente entende isso, fica mais fácil mesmo você escolher um método, escolher uma forma de conversar com aquele livro. Às vezes você gosta de fazer um fichamento no final do capítulo. Às vezes você gosta de ter um caderno onde você anota a qualquer momento aquilo que passa pela sua cabeça durante a leitura. Às vezes você gosta de anotar nas margens, conversar com o personagem, fazer perguntas, né? Enfim, são várias formas, mas eu acho que pelo menos alguma delas, se você utilizar, você vai estar evoluindo mais nessa leitura, porque necessariamente você está criando uma relação pessoal com aquele livro. E uma relação que só você consegue ter. Não adianta você ter acesso às anotações de outra pessoa, enfim, né? A questão é que você precisa criar essa relação com o livro. Isso vai muito sempre do autoconhecimento, né? Eu sempre digo aqui que, para mim, uma forma muito boa de fixar uma ideia, de aprender de fato alguma coisa, é explicar para outras pessoas. Então, o próprio canal é uma forma que eu tenho de fixar ideias e de entender melhor aquilo que está na minha cabeça, porque eu consigo, de fato, materializar, né, colocar para fora aquilo que está passando apenas na minha mente. Então, se entender, né, se conhecer para ver qual que é a melhor forma em que você aprende também é essencial. Mas eu acho que essa troca, seja, sei lá, com um perfil no Instagram para falar sobre as suas leituras, seja com um caderno onde você anota seus pensamentos, seja numa conversa, sei lá, com outra pessoa, com a IA tá aí para isso também, né? Claro que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a inteligência artificial, entender que ela não é um ser humano, obviamente, e que ela tá ali mais como uma ferramenta que pode te ajudar e que é enviesada por aquilo que você fala, mas você pode sim utilizar tudo isso como ferramentas que te ajudam a entender uma obra literária. Eu acho que antes de qualquer leitura, é importante que você defina também o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo com esse livro aqui? Você quer, de fato, aprofundar? Você quer estudar tudo que esse livro te traz? Ou você quer ler ali por um divertimento? Você quer conhecer uma história agradável, uma história legal? Então, tudo isso, desde a escolha do livro, desde a forma com que você vai anotar nele, ou com quem você vai ler esse livro, é uma leitura conjunta, ou talvez com alguns amigos, enfim, tudo isso depende muito do seu objetivo. Eu acho que traçar esse objetivo é um dos primeiros passos que a gente tem que dar na hora de escolher uma leitura, mas todas essas ferramentas, tudo isso que eu passei para vocês, são coisas que nos ajudam, né? E claro, sempre tendo em mente aquela ideia inicial de que nós não vamos entender tudo. Sempre vai ter um livro que vai nos assustar mais, sempre vai ter uma obra que a gente vai patinar ali no início, mas eu tenho certeza que usando essas ferramentas e mais do que isso, né, o mais importante, tentando ler esses livros e começando a ler esses livros, você vai ter um engrandecimento da sua mente, da sua alma, do seu conhecimento, enfim. São vários os pontos positivos que a leitura, especialmente dos grandes clássicos, traz para a nossa vida. Eu gosto muito de falar sobre isso aqui no canal também. Então, acho que nem preciso, né? Se você está aqui, provavelmente você sabe que a leitura dos clássicos é algo que, de fato, vai mudar a sua vida. E eu acho que posso dizer com tranquilidade que tem mudado muito a minha vida e continuamente muda a minha vida todos os dias, porque todos os dias eu tenho pelo menos algum contato com os clássicos da literatura. Bom, eu te falei no início do vídeo que eu teria uma proposta para você e, de fato, eu tenho uma proposta, como eu já tenho comentado aqui nos últimos vídeos, que eu estou com esse novo projeto, que se chama, então, Como Entender os Clássicos.
E basicamente eu vou ser muito sincera com vocês, como sempre sou, e muito concisa também. O que eu fiz foi sistematizar tudo aquilo que eu aprendi nesses últimos tempos e aquilo que eu acho importante na hora de entender um clássico da literatura. Tudo aquilo que eu falei para vocês nesse vídeo foi, de certa forma, aprofundado no como entender os clássicos. Então, desde escolas literárias, gêneros, subgêneros, como ler melhor cada tipo de livro, né? Como que se lê, por exemplo, um teatro, como que se lê, então, um épico, como ler melhor um romance, entender melhor a formação do romance, como entender contexto histórico. Eu basicamente fiz uma linha do tempo enorme das eras históricas e uma linha do tempo também das escolas literárias. Eu fiz um mapa. A minha ideia é trazer, de fato, uma ferramenta que te auxilie e uma forma de facilitar a sua jornada literária. Cada jornada literária é única, cada jornada vai também ter um toque daquilo que você gosta de ler, daquilo que te interessa mais. E é óbvio que isso é indissociável. Como eu falei, né? A leitura é, de fato, algo solitário e algo que só você pode construir. Não adianta você acessar aquilo que outras pessoas criaram nas suas próprias jornadas se você não construir a sua própria. Por isso que a minha ideia foi criar esse lugar onde eu pudesse sistematizar um caminho para você seguir a sua jornada de forma independente, clara e com mais tranquilidade. Foi por isso que eu criei o Como Entender os Clássicos, e o meu principal objetivo é ser útil para que você crie a sua própria jornada. Então eu vou mostrar um pouco para vocês de como que ficou a estrutura, e eu fiquei muito feliz com o resultado. É claro que eu sou suspeita para falar, porque foi eu mesmo que fiz, mas de qualquer forma, eu acho que deu para ter um caminho muito claro. E se eu tivesse esse caminho lá no início, quando eu comecei a ler os clássicos, talvez a minha jornada fosse um pouco mais fácil, um pouco mais abreviada, mas meu objetivo é justamente fazer isso para a jornada de vocês. Então, basicamente, vou mostrar um pouco para vocês como que ficou aqui por dentro. Eu fiz aqui uma parte introdutória, né, com termos de uso, bibliografia, umas indicações de livros também, que eu usei aqui para fazer esse material. Depois tem os fundamentos do clássico, com o que é um clássico, essa ideia aqui, tanto do Calvino como de outros escritores, também outros críticos, eu trouxe para cá para a gente entender melhor o que é um clássico. Depois, gêneros e subgêneros literários, então, épico, dramático e lírico, com alguns detalhes ali, especialmente sobre o romance, escolas literárias com uma linha do tempo, e eu também fiz um PDF com as principais obras, então eu acho que isso aqui ficou um belo do mapa, uma lista mesmo de livros. Eu coletei aqui alguns livros que eu tenho com listas e algumas ideias que eu tenho em relação a grandes marcos da literatura e coloquei aqui tanto num PDF como também num vídeo gravado mesmo, né, mostrando toda a linha do tempo da história da literatura. E depois eu fiz, então, esse vídeo com as grandes eras históricas para a gente juntar tudo, tanto história quanto literatura. O objetivo é sempre estudar literatura, né? Então, esse é o principal foco aqui. Depois tem um módulo para montar a sua biblioteca, então com edições e traduções, as minhas principais recomendações, minhas ressalvas também a cada editora e sobre leitura digital também, como você pode usar o Kindle, enfim, o seu e-reader como uma ferramenta que te ajude na hora de ler os clássicos. Tem técnicas de leitura ativa, claro, então por que anotar, como fazer essas anotações, como eu faço. Tem um vídeo que basicamente eu pego uma pilha de livros meus aqui e mostro como que eu faço as minhas anotações, mostro meu tablet, enfim, tudo como eu faço essa minha leitura ativa. E também tem um vídeo para ajudar a identificar temas, símbolos e personagens de uma forma um pouquinho mais aprofundada. Tem também um vídeo em que eu mostro como que eu uso a inteligência artificial para isso. Eu acho que é uma coisa que o pessoal pode olhar assim, com um certo preconceito, mas a minha principal ideia aqui é mostrar que você está no comando, você precisa ter muita responsabilidade, sempre pesquisar tudo, né, conferir as informações, mas sim, pode ser uma ótima ferramenta para te ajudar nesse momento. E por fim, a minha ideia aqui no final foi juntar tudo isso de uma forma muito prática. Então eu fiz vários checklists aqui de como você pode fazer uma jornada completa de leitura, desde o início da sua leitura, explorando o território, explorando aqui temas, símbolos, gênero, contexto histórico, registrando a experiência com técnicas de leitura ativa, navegando com autonomia para você conferir se de fato está entendendo e com independência, como eu falei, é um dos principais objetivos aqui, e o retorno com sabedoria, que é esse final, essa finalização da sua leitura. Então trouxe também os checklists em PDF e, por fim, o bônus aqui que eu trouxe para vocês são 3 guias anotados, comentados, que eu fiz
de 3 grandes clássicos. Temos aqui a Antígona, que é uma peça de teatro grego, Os Lusíadas, que é um grande épico da época do Renascimento, e Moby Dick, que aí é um romance moderno de fato, né? Então a ideia é ajudar tanto na leitura desses 3 livros aqui, como também permitir que vocês vejam com mais clareza essas diferenças que eu trouxe, até nos gêneros, né? Porque aqui a gente tem um gênero dramático, 2 épicos barra narrativos, mas sendo um, de fato, do gênero épico e um romance moderno. Então, a ideia é fazer esse mapa para vocês e eu espero muito que seja útil, espero muito que vocês possam utilizar e aprender ainda mais. Como eu falei, o meu objetivo não é esgotar nada e eu sempre falo aqui que eu sempre aprendo com os livros, eu aprendo todos os dias e eu não considero que em nenhum momento da minha vida eu vou poder vir aqui dizer para vocês que eu entendi tudo, e nem é esse o objetivo, essa é a graça da vida, a graça que Sócrates falou lá no início das eras, dos tempos, quando ele falou que só sei que nada sei, e a beleza de não saber tudo. Então, para mim, é uma questão de trazer para vocês algo útil e algo que possa auxiliar de fato nessa sua jornada sem jamais esgotá-la. Espero que vocês tenham gostado então dessa novidade e também desse vídeo. Como eu falei, né, eu quis deixar aqui para o final para trazer esse projeto como um aprofundamento, mas todas as dicas que eu trouxe nesse vídeo são aplicáveis e podem te ajudar também na sua jornada. E continuarei sempre trazendo muitas dicas para vocês e tudo aquilo que eu aplico e apliquei e deu certo, né? Vem dando certo na minha jornada literária. Vou deixar aqui na descrição mais informações, valor e data para inscrição, enfim, né, para o Como Entender os Clássicos, vou deixar o link aqui para vocês. Lembrando sempre que quem se inscreveu na pré-lista que eu fiz em alguns vídeos anteriores já tem o link no seu e-mail com uma condição especial. E espero vocês também nesse novo projeto, espero que gostem, espero que tragam feedbacks, digam que eu posso melhorar. Com certeza teremos evoluções aí nesse projeto e novos projetos também por vir. Se você gostou desse vídeo, dessa novidade, não gostou, enfim, deixa aí o seu like, seu dislike, comenta aí o que você achou também. Lembre-se de se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante, é uma forma totalmente gratuita de você apoiar aqui o meu perfil e o meu canal, né, e essa minha produção de conteúdo literário. E até o próximo vídeo.